Mas é um prazer estar com vocês e agradeço imensamente o convite feito pelo pastor Ricardo, a liderança da igreja, a confiança que teve de arriscar assim, trazer alguém de fora. E para nós é uma alegria muito grande estar com vocês. A gente tem estado aqui também nas quartas-feiras, na medida do possível, nem todas a gente consegue estar aqui juntos, mas tem sido um tempo também de crescimento, um tempo de edificação da minha vida, e é muito importante esta igreja para a minha vida e para aqueles que têm participado aqui também. E nós vamos, já antecipamos aí, os nossos temas e os nossos tópicos de hoje, e é claro que a gente fica um pouco trêmulo aqui, porque afinal de contas um púlpito que já foi ocupado por Paulo Bornelli por tanto tempo, e a família meio presente aqui ainda, e alguns teólogos aqui do meio, deixa a gente um pouco preocupado. Mas a preocupação maior é sempre em trazer a palavra de Deus na sua inteireza. Essa é a nossa grande preocupação. Portanto, se escapar alguma heresia aqui, não foi falta de preparo, talvez tenha sido por exagero de preparo. Mas se você quiser reclamar, não faça isso aqui pessoalmente, porque causa um certo constrangimento. Escreve um papelzinho, passa para o Paulo de Tarso, ou para o filho dele. Na hora que eles forem subir lá no apartamento deles, eles param no segundo andar e jogam lá por baixo da minha porta. Dá por escrito que daí eu me resolvo lá em casa e o Paulo me acalenta lá se for necessário. Nosso vizinho de prédio, e estamos sempre nos encontrando. Para hoje, é aquilo que o pastor Ricardo já disse, nós vamos direto ao assunto, direto ao tema. Quero que você abra o texto, mesmo que você o saiba de cor. Abra nesse texto e mantenha a sua Bíblia nas mãos ou com o seu smartphone aberto aí, se é que você vai usá-lo, para que nós possamos dar uma contemplada com outros textos bíblicos à medida em que a gente vai falando com vocês. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Vamos ler em Jó, no capítulo 1, no versículo 1. E eu vou terminar depois lá com o capítulo 42, mas não vou ler o livro todo hoje, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu me lembro que eu vim aqui uma vez quando o reverendo Augusto Nicodemos esteve aqui. E ele pegou um livro de um profeta menor, não me lembro qual deles agora exatamente. Jonas, Acho que ele leu o livro inteiro. Eu fiquei aqui esperando ele pregar, Mas ele pregou muito bem. Mas o texto era pequeno, acho que 3 ou 4 capítulos. Ele leu o livro todo e falou sobre o livro. Eu achei aquilo fantástico. Ler demais a Bíblia nunca é demais, Jó capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1. E depois nós vamos passeando por outros textos bíblicos, complementando essa palavra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a minha tradução. Alguém tem uma tradução diferente assim? Alguém tem a NVI, por acaso? Lê bem alto para a gente aí, por favor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e Evitava fazer o mal. Alguma outra tradução? Eu tirei os óculos aqui para não enxergar nenhuma mão levantando, mas está bom. Irmãos, quando nós pensamos hoje o que é um sinônimo de sucesso, a primeira coisa que vem à mente da gente são esses influencers que estão na internet. Aqueles que têm milhões e bilhões e se gabam do exagerado número de visualizações. A gente acha que esses homens ou essas mulheres são pessoas de sucesso. Ou então, quando nós olhamos para essas celebridades ou subcelebridades que acabam repentinamente ganhando o cenário e acabam se tornando notícia, algumas não têm absolutamente nada para oferecer e, pasmem, algumas se tornam famosas exatamente pelas asneiras que dizem, e é aquilo que acaba projetando essas pessoas no cenário nacional. Quase sempre essas pessoas vêm e crescem e ganham muito dinheiro com futilidades que há pouco tempo atrás algumas pessoas teriam vergonha de mencionar ou de falar ou de defender qualquer tipo de ponto de vista acerca disso.
Outros se apresentam como coach, ou famoso coaching, que é a coisa do momento, né? E tem gente crescendo até na política em cima disso. Alguns estão se tornando senhores do stand-up comedy, e alguns pastores até acabam se destacando com isso, acabam sendo mais comediantes do que pregadores. Mas o fato é que essas coisas estão entrando para dentro da igreja, essas coisas estão vindo para o nosso arraial. E não é novidade os absurdos que a gente acaba assistindo e alguns aplaudindo essa invasão dessas teologias ou desses costumes ou dessas práticas, quase sempre tendo como base, como fundamento a teologia da prosperidade. Quase sempre falando de que para se ter sucesso com Deus é preciso mostrar algum sucesso na terra, não dá para desvincular uma coisa da outra. E isso recai sobre a liderança da igreja, e alguns líderes, inclusive, acabam sendo tentados a caminhar por essa mesma trilha, achando que o caminho do sucesso é esse. E não há outro caminho, não há outra oportunidade para que se cresça e que o evangelho progrida. Alguns pastores até estão mais preocupados com o seu corpício, não é? Com a sua shape, com a sua aparência, do que propriamente com aquilo que vão dizer. É mais importante ter uma boa aparência, uma boa apresentação, do que uma boa palavra. Infelizmente, a gente tem ouvido coisas acerca disso. E outros que acabam se apoiando essencialmente na sua retórica, na sua expressividade, no seu discurso, do que propriamente na essência daquilo que estão falando sobre a palavra de Deus. Aquilo que a gente vê lá fora invade um pouco a vida da igreja. E hoje, infelizmente, para dentro da igreja, a gente já viu esse cenário acontecendo. Uma das evidências de ser uma pessoa abençoada é ser uma pessoa de sucesso. E às vezes essa mescla vem do sucesso teoricamente espiritual associado ao sucesso econômico, sucesso social. Ou seja, você só é considerado um abençoado quando você tem êxito em outras áreas da sua vida. Pois bem, isso tem criado dentro da igreja, e em algumas denominações até, grupos de afeição, ou seja, eu me identifico com um certo número de pessoas ou com um certo pensamento de pessoas. Um grupo grande de homens, como esse aqui, por exemplo, poderia se tornar aí homens de negócio, como a gente já viu, não é? Homens de sucesso ou homens com propósitos legendários, né? Na tentativa talvez até de reconquistar aquele herói que existe dentro da casa ou devolver à família, né? A melhor versão do que a pessoa poderia ser. Esse discurso que se ouve lá fora acaba vindo para dentro dos nossos arraiais e a gente acaba ficando um pouco sufocado por essas coisas. Então, para falar sobre homens de sucesso, um homem de sucesso, eu pego logo o livro de Jó e pego um versículo só. É claro que a história de Jó é uma história inesquecível. É claro que a história de Jó tem causado alegria para alguns, tem causado uma confiança muito grande em Deus em outros e tem causado um certo pânico em outras pessoas. Fui pastor em Londrina por 18 anos, na igreja presbiteriana da Vila Judite. E teve um ano em que nós estudamos nos grupos familiares o livro de Jó. Chegou uma hora, lá pelo mês de maio, que uma irmã da igreja me procurou e falou: pastor, por favor, ou muda o livro, ou eu vou ter que ficar sem ver o resto. Eu falei: o que está acontecendo, minha irmã? Ela falou: a gente está indo tão profundamente no livro que eu estou precisando de terapia, eu estou ficando depressiva com a história de Jó. E é uma história que realmente mexe com a gente, não dá para a gente ler esse livro sem se sentir tocado por ele ou mexido por ele. O próprio nome de Jó já significa alguma coisa meio hostil, alguma coisa ligada ao arrependimento, alguma coisa ligada ao retorno. Se você pegar o dicionário de John Davis e procurar lá esse velho dicionário, né, o significado do nome de Jó, ele vai dizer voltando continuamente para Deus, alguma coisa parecida com isso. Ou seja, está sempre ligada a alguma coisa odiada, alguma coisa do retorno, alguma coisa de restauração e de voltar-se para Deus. Jó era um homem que se voltou para Deus.
E mesmo ele não tendo muita coisa ruim a se procurar na sua vida, Satanás se mostrou muito cínico quanto à sinceridade de Jó, quanto ao caráter de Jó. E quando ele se sentiu provocado por Deus, ele jogou com uma arma muito desonesta. Ele falou: é claro que Jó é um cara fiel, é claro que ele vai servir ao Senhor, com a família que tem, com as propriedades que tem, com a saúde que tem, com a riqueza que tem. Só faltou o diabo dizer: até eu ia seguir ao Senhor. Mas o diabo questionou a fidelidade de Jó diante de Deus, diante do próprio Deus. Mas ele se deu tão mal porque o próprio Deus resolveu referendar a fé e a confiança de Jó. Talvez se tivesse perguntado para Jó: você quer passar por isso para provar a sua fé? Ele ia dizer: não, eu estou bem assim do jeito que eu estou, não precisa mais do que eu tenho não. Eu não preciso provar nada para ninguém. Mas Deus resolveu colocar Jó à prova, permitiu que Satanás interviesse na vida dele por um certo tempo e até um certo limite, mostrando quem é que mandava na história, porque, como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo está sujeito à mão de Deus. Deus é quem determina até onde ele chega. E ele tocou na vida de Jó. E aí a gente vai ler o livro de Jó e realmente chega em alguns momentos em que a gente pode ter uma certa depressão. Não vou discutir aqui com vocês a autoria do livro de Jó. É muito provável que tenha sido Moisés. Outros acreditam que pode ter sido um outro autor. Até alguém chegou a dizer que seria o próprio Jó quem escreveu, o que eu acho muito improvável. Além da autoria do texto, uma outra discussão que surge é sobre a tipologia de texto. Ele é enquadrado por muitos estudiosos como sendo um livro poético, né, como um livro que se desenvolve dentro de uma certa poesia. Para outros é um livro histórico, embora tivesse sido escrito bem antigamente, bem primitivamente, é um livro histórico e conta uma história verídica, não é uma novela, não é uma história fictícia para trazer ali um enredo moral ou coisa assim, não é uma fábula. A história de Jó aconteceu de fato. E se é histórico ou se é poético, para nós pouco resolve. A questão é a sua mensagem. Todas as vezes que a gente vai se lembrar da pessoa de Jó e do livro de Jó, a gente vai falar da paciência de Jó. Quase sempre é a paciência de Jó que vem antes. Aliás, se tornou um jargão popular. Haja paciência, a paciência de Jó. Mas eu poderia usar talvez esse livro de Jó para falar para vocês, homens, né, sobre como ser um macho alfa, né, como ser um homem firme, um homem talvez um pouco mais rude, ou até, de repente, o próprio Jó, né, usá-lo como sendo um homem mais granfino, um homem de tipos assim mais delicados. Mas Jó não tem nada disso, ele é apenas um homem. Talvez tenha tido uma personalidade forte e ele chega em determinado momento da sua vida até a questionar a Deus, porque ele começa a ser muito indagado, e não só indagado, mas de certa forma ele chega a ser pressionado pelos seus 3 amigos, aqueles que chegam, e a gente sempre diz, né, que são os amigos da onça, porque ao invés de tentar livrar o Jó daquela situação, o colocam num buraco ainda maior, mais fundo, tentando talvez fazer com que ele admitisse algum pecado que talvez nem tivesse cometido. Não que ele não fosse pecador, ele era um pecador. E já vamos ver um pouco acerca disso. Mas eu queria, apesar dessas possibilidades todas, falar com vocês sobre esse tema. O tema é Jó, um homem de sucesso. Talvez fora desse perfil que a gente está acostumado a ler e a assistir, mas é um homem de sucesso, e de um bom sucesso. Um sucesso dirigido por Deus, orientado por Deus, e começa aí na sua mini biografia no versículo 1, e é sobre esse versículo que eu quero falar com vocês. Jó, como um homem de sucesso, é para nós hoje um exemplo de integridade, um exemplo de retidão. E o texto é claro: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. O que é integridade?
A integridade é a qualidade de alguém que é íntegro, inteiro. Pessoas que têm um lado esquisito, um lado estranho e um lado bom. Jó não era assim. Ele era uma pessoa íntegra. Você olhava para Jó, você identificava a pessoa de Jó. Ele não escondia dentro da sua personalidade uma outra faceta que talvez pudesse ser condenável. Não, ele era íntegro e ele era reto em tudo aquilo que ele fazia. Normalmente, essas pessoas que possuem conduta reta são pessoas éticas, são pessoas justas, são pessoas honestas no tratamento com os seus semelhantes. E aqui o texto está falando realmente do relacionamento dele com os seus pares, com os seus iguais. Onde ele vivia, ele era reconhecido justamente pela sua integridade. Eu gosto do texto de Noé, a mini biografia de Noé, que fala alguma coisa parecida. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, vai dizer que Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. Porque é fácil a gente falar de alguém que já passou, não é? Quase sempre depois que o sujeito parte, ele vira quase santo. E às vezes a gente se nega a falar de alguém que já partiu, até porque ele não está aqui para se defender. Então a gente só lembra das partes boas e evita comentar ou fazer algum comentário que venha desonerar ou que venha onerar a reputação de alguém que já partiu. Mas a questão de Noé é que ele era um homem íntegro e reto entre os seus contemporâneos, ou seja, aqueles que viveram no mesmo tempo dele, olhavam para ele e viam em Noé essa integridade, ou seja, ele era um homem reto entre os seus pares, entre aqueles que estavam convivendo com ele exatamente naquela época. Assim era Jó. Ele não tinha nenhuma inadequação espiritual na sua vida que fizesse dele um maluco. Porque hoje alguns até associam muito a vida espiritual com uma certa doidice, uma certa maluquice. Infelizmente existem essas maluquices dentro das nossas igrejas. Ele não tinha nenhuma inadequação moral, não tinha nenhum comportamento que comprometesse moralmente a sua vida diante da sua família, que transformasse ele num mau exemplo, não. Ele era um homem inculpável. E a gente vai ver isso logo daqui a pouquinho com alguns outros textos, onde o próprio Deus está falando de Jó como um homem inculpável. Era um homem moralmente são. E a gente percebe isso também na sua família. A sua família vivia em harmonia. Vez ou outra, os irmãos, 7 homens, 3 mulheres, nomes que indicam também, tem um simbolismo aí de perfeição. Essa família, vez ou outra, se reunia para comemorar, para celebrar, para comer, para beber, enfim. Havia uma tranquilidade doméstica e Jó conseguia manter isso. Porque as famílias, normalmente, quando são famílias numerosas, elas costumam se reunir e fazer festas enquanto o patriarca ou a matriarca estão vivos. A gente tem visto isso na história. À medida em que os mais velhos vão partindo, parece que a família vai seguindo outros caminhos e vão se formando outros núcleos. Mas Jó conseguia manter a sua família unida, conseguia fazer reuniões familiares para recreação, para alegria, para celebração. E mais do que isso, na convivência entre eles, era uma família estável, era aquilo que hoje nós chamaríamos de família funcional. E quando nós falamos de uma família funcional, não falamos que é uma família que se retroalimenta da sua funcionalidade. Normalmente, uma família funcional é aquela que consegue ser bênção e consegue ser útil para outras pessoas. É uma família que consegue, sobretudo, ser exemplo para os demais. Então, uma pessoa íntegra que mantém a sua família com integridade, como Jó fez, fazia muito bem aos demais, às pessoas que eram de fora, beneficiava outras pessoas. Não era bom só para eles, era bom também para quem assistia, para quem compartilhava, para quem convivia com eles e participavam dessa vida. Quando nós pensamos num homem que vivia com integridade, nós pensamos num homem que adotava posturas corretas, não só para si, mas também para aqueles que conviviam com ele, especialmente com a sua família. O primeiro livro que eu li de Warren Wiersbe, eu acho que é essa a pronúncia do nome dele, é Crise de Integridade.
Esse livreto não é um livro grosso, é um livro fino, Crise de Integridade. Ele fala exatamente sobre o evangelho do êxito que entrou para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso povo, e que cultua a saúde, cultua a riqueza, a felicidade, acima de tudo. O importante é ser feliz. Então o Wiersbe faz esse comentário e fala que nós estamos vivendo um momento de crise de integridade. E depois que ele escreveu aquele livro, depois que ele acentuou essas questões, a coisa ainda piorou bem mais. E não pensem que vai melhorar muito daqui para frente. Vão trocar os governos, vão trocar os políticos, vão trocar alguns modelos, mas a nossa história, ela não deve melhorar muito até que Jesus Cristo volte. Jó é para nós hoje o maior exemplo de integridade que temos depois de Jesus Cristo. Sabe por quê? Jó não fez o que Jesus Cristo fez. Maior do que Jó, dá a impressão de que é só Jesus Cristo, porque Jó é o maior exemplo de que um justo pode sofrer. Um homem justo, um homem correto, um homem que tenha uma família bem aparelhada, bem harmoniosa, ele ainda assim pode sofrer. E Jó sofreu como ninguém, exceto Jesus Cristo. Mas quando nós falamos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo e da sua justiça e da sua integridade, eu acho que vocês devem se lembrar quando ele esteve diante de Pilatos. Pilatos era o responsável por julgar o Senhor Jesus Cristo. Ele acovardou-se tanto diante da justiça do Senhor Jesus Cristo e do julgamento que Jesus estava sofrendo, que ele resolveu lavar as suas mãos. E num dado momento ele chegou a dizer sobre Jesus, lá em João, no capítulo 18, no versículo 38, eu não acho nele crime algum. Essa foi a declaração de Pilatos. Olhou para Jesus e disse, eu não vejo crime nele, não sei por que eu estou julgando ele. Na consciência de Pilatos, ele deveria ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Jó é um protótipo do que Jesus Cristo haveria de ser. Ele é um modelo daquele que haveria de ser o modelo maior para todos nós de integridade. E provando para todos nós que mesmo com toda a nossa integridade, às vezes nós sofremos. Não existe essa relação de causa e efeito. Faça tudo direitinho que vai dar certo lá na frente. Não é bem assim. Às vezes, a história acaba nos levando para alguns caminhos que a gente desconhece. O próprio Deus permite que às vezes nós passemos por sofrimentos, mas nunca além daqueles que nós podemos suportar. Jesus Cristo sofreu bem mais do que Jó, mas com uma finalidade muito diferente da de Jó. Jó, apenas para servir de um exemplo de integridade. Jesus Cristo para dar para todos nós a possibilidade de conhecermos a história de Jó e de conhecermos a salvação dele. Além de um homem de sucesso por causa do exemplo de integridade, Jó é um homem de sucesso pelo modelo de espiritualidade que ele desenvolve. O texto está dizendo que era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Hoje o conceito de espiritualidade está bastante diversificado. Basta que o sujeito tenha uma certa crença, ele já cultiva uma espiritualidade. É mais ou menos isso. E não importa, todas as crenças, de certa forma, trazem alguma vitalidade para a pessoa, né? Algum significado para a vida da pessoa. De certa forma, as religiões pretendem suprir aquele vazio que existe dentro da alma de cada um, e aí para alguns vale tudo, o que aparecer é bom, não importa o que. Meditação transcendental é bom, pode ser para alguns. Culto afro, o sujeito se machuca, se fere e faz oferendas para, de certa forma, apaziguar a sua consciência, a sua alma. O kardecismo tenta explicar até o sofrimento humano a partir de reencarnações e outras vidas e etc. e tal. O fato é que as pessoas cultivam a religião tentando demonstrar alguma espiritualidade ou trazer para dentro de si alguma espiritualidade. Eu me lembro que quando eu comecei no pastorado, o pastor Ricardo estava só com 22 anos. E não entendia bem, tinha acabado de sair do seminário, não entendia bem algumas expressões.
Seu Hugo Antunes de Moura era um presbítero da primeira igreja que eu pastoreei e veio a ser, a minha esposa era sobrinha dele. Ele era o dono do cartório e era meio dono da cidadezinha onde eu comecei o meu ministério. E ele conhecia todo mundo da cidade. Então eu cheguei para ele e falei, seu Hugo, eu vou começar a visitar o povo da igreja, quero conhecer os nossos irmãos e eu quero que o senhor me oriente aí, né, nas pessoas, o que dizer nas casas e tal. Ele falou, mas não vai ficar só nos crentes não. Nós temos aqui muitos amigos do Evangelho. Eu falei, o que é isso? Amigos do Evangelho? Ele falou, alguns são amigos dos evangélicos, mas são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem pagar o preço. Ou seja, querem viver uma vida, assim, de uma boa amizade com os crentes, mas não querem nenhum compromisso com Deus. Era uma forma de espiritualidade. Para a década de 80, isso até tinha um certo valor. Mas quando nós pensamos na vida de Jó, ele não era um simples religioso, ele não mantinha apenas uma espiritualidade. Se você puder abrir aí, no livro de Ezequiel, no capítulo 14, eu vou ler para vocês o texto. Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, quando a justiça vai vir em forma de castigo da parte de Deus, Jó é colocado ali, emparelhado com dois homens, como sinônimo de justiça. Olha só, veio ainda a minha, Ezequiel 14, verso 12 agora. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais. Olha o que diz o versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Vejam que não é Ezequiel quem está falando, é o próprio Deus, através de Ezequiel, dizendo, ainda que Noé, o grande patriarca, ainda que Daniel, jovem profeta e sábio profeta, e Jó, colocado em pé de igualdade pela sua prática da justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Eu vou punir esse povo, ainda que esses três homens estivessem intercedendo por esse povo, eles só salvariam a si mesmos, eles não salvariam a mais ninguém, não iria resolver muita coisa. Isso para nós termos uma noção de como era o modelo de espiritualidade de Jó, emparelhado com Daniel e com Noé no temor do Senhor. Uma outra coisa que me preocupa bastante não é só o fator justiça e prática da justiça e ser endossado pelo próprio Deus. É que onde foi que Jó se baseou para temer a Deus? Ele vinha de um contexto um pouco mais primitivo. A terra de Uz não tinha nada a ver com o povo de Israel, ficava lá a leste de Israel, bem num canto, já num outro povo, uma outra comunidade, uma outra cultura. Como é que ele conseguiu ali ter o conhecimento de Deus? Como é que ele praticava a sua espiritualidade monoteísta? Ele cria num só Deus, ele poderia ser muito bem influenciado pela sua comunidade para crer em outros deuses, ou talvez até ter as suas fantasias religiosas, mas não. Ele se ateve à sua crença em Deus, baseada em quê? Moisés foi educado no Egito, temia a Deus por causa do povo de Israel, ele vinha de uma linhagem. Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai e recebeu ali as tábuas da lei. O Jó, nem as tábuas da lei, ele nunca leu a lei, ele não tinha um código religioso para dizer, é aqui que eu vou me espelhar, é por aqui que eu vou caminhar. Hoje nós temos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nós somos muito privilegiados. Jó desenvolveu a sua espiritualidade monoteísta, anterior à lei de Moisés, mas baseada em quê? De certa forma, Deus o escolheu de uma maneira sobrenatural para crer de uma maneira especial e desenvolver uma espiritualidade que servisse de exemplo para nós. Ele não estava aculturado, ele não estava moderninho entre os seus. Pelo contrário, era um homem diferenciado.
era tão diferenciado que o próprio Satanás se incomodou disso. O próprio Satanás, o próprio diabo ficou tendo Jó como uma referência. E foi tentando, até não conseguir nada. A espiritualidade de Jó chamou a atenção do diabo. Quando a nossa espiritualidade está dentro de um certo comodismo e dentro de uma certa normalidade, como todos os demais, é hora da gente repensar. Se a nossa espiritualidade não está incomodando ninguém e não se choca com nada e vivemos aquela política da boa vizinhança e vamos levando a vida espiritual bem, desculpem a expressão, né? Na flauta, levando meio com a barriga, nas outras expressões mais chulas, né? Levando na coxa, o fato é que a nossa espiritualidade precisa causar diferença. O próprio Deus endossava a vida desse homem. O diabo estava incomodado com a vida desse homem. Talvez você pense assim, mas religiosidade de alguma forma serve para alguma coisa, não é? E eu até acredito, irmãos, que seja possível pessoas não crentes, pessoas que são pecadores e amem o pecado, eu acho que até é possível que essas pessoas sejam boas em determinado momento. Eu acredito que existam pecadores genuinamente bons. Alguns até são bons demais, porque acreditam que através disso vão conseguir algum benefício de Deus. Tem aqueles que praticam as suas boas obras achando que vão conquistar o favor de Deus com isso. Estão tremendamente enganados. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que existiam pessoas que eram até bem intencionadas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 22, ele está em Atenas e vai discursar no Areópago, que era o lugar onde se reuniam os sábios da época, os filósofos, e quem tinha uma filosofia nova, uma mensagem nova, ia lá para divulgar, era o centro de atração da cidade de Atenas. Em Curitiba chamam de boca maldita, né? Os políticos vão para lá e as pessoas vão para lá para discutirem temas. Paulo chama as pessoas por Areópago para falar sobre a sua fé, para falar sobre a ressurreição de Cristo. Aliás, todas as vezes que ele falava de ressurreição, ele causava um rebuliço enorme. Mas quando ele chega diante daqueles atenienses, a primeira palavra de Paulo é essa: senhores, eu vos vejo acentuadamente religiosos. Ou seja, vocês são muito religiosos. Isso tem um certo valor, porque o que Paulo estava fazendo com o seu discurso era preparando o coração daqueles homens, não batendo de frente. Ele chegou devagar. Primeiro ganhou a atenção deles. Se a gente fosse analisar a retórica de Paulo, ele usou muito bem. Foi muito inteligente no seu discurso, na sua fala. Eu vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês são tão religiosos que, olhando aí no panteão dos deuses de vocês, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Ora, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Vocês não o conhecem, eu o conheço, eu posso falar dele. Paulo viu alguma coisa boa naqueles homens, ele sabia que aqueles homens estavam perdidos. Estavam adorando tantos e tantos deuses, e segundo os estudiosos, havia mais deuses do que homens naquela época. Não é muito diferente no Brasil, porque às vezes uma pessoa só tem várias divindades, né, ou vários santos protetores. Então, naquela época já era normal isso. Mas Paulo chega devagar e diz: vocês são religiosos. De certa forma, isso pode ser bom. Estava levando aqueles homens à perdição, mas Paulo pega um ponto que ele considera talvez positivo. Esse mesmo Paulo, quando estava sendo julgado, já tinha passado pelo Sinédrio, ele comparece diante de Agripa, o rei Agripa. E o discurso de Paulo é tão contundente, embora ele não fosse tão eloquente, mas ele era um homem muito bem embasado naquilo que falava. Paulo tinha uma sabedoria fora do comum, era algo descomunal a sua maneira de se projetar diante de autoridades e reis, principalmente. Foi escolhido para isso, pelo próprio Deus. Mas quando ele chega diante de Agripa e faz o seu discurso e faz a sua defesa, a palavra de Agripa foi essa: Paulo, por pouco você não me persuade a ser um cristão.
Ou seja, estava quase entrando na sua conversa, estava quase entrando no seu discurso. E Paulo ainda não deixa por menos. Ao invés dele dizer, que bom, né? Obrigado pelo elogio que você me fez. Paulo fala, que nada. Eu queria mesmo, é que por pouco ou por muito, não só você, mas todos os que estão aqui, fossem tal como eu sou, exceto nas minhas cadeias. O apóstolo Paulo sabia de quem ele estava falando. Ele estava falando com um homem que talvez tivesse uma certa espiritualidade, que de certa forma estava sendo convencido por uma verdade, mas certamente não entregaria o coração para o Senhor Jesus Cristo naquele momento. Jó é um exemplo de espiritualidade, um homem de sucesso, mas cultivava uma espiritualidade sadia, a verdadeira espiritualidade, que não era uma simples religiosidade, era algo que ia um pouco mais fundo. É aqui que a gente entra no terceiro ponto. E o terceiro ponto só diz assim sobre o livro de Jó: ele se desviava do mal. Jó era um homem íntegro, havia um homem na cidade de Uz, chamado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, é a minha tradução. Ele evitava o mal a todo custo. Ele vivia uma vida de santidade. Então ele estabeleceu um padrão de santidade. Guardem bem, ele era um exemplo de integridade diante dos seus, ele vivia muito bem. Era um exemplo de espiritualidade, era um modelo de espiritualidade, e isso era bom para ele também, de certa forma, além dos outros, mas ele tinha um padrão de santidade diante de Deus. Ele não queria se misturar com nada que fosse contrário à vontade de Deus. É aqui que se estabelece o padrão de santidade, ele se desviava do mal. Quando a gente vai falar de santidade, a palavra hebraica, o sentido etimológico de santidade é kodesh, o substantivo. E o adjetivo que qualifica uma pessoa santa ou o santo é o kadosh ou kadosh. Então, Jó era esse santo, ele se desviava do mal. Porque todas as vezes que a gente pensa em alguém que seja um santo, é alguém que foi escolhido para ser santo, é para que ele se desvie do mal, é para que ele ande longe daquilo que é comum. Aliás, é uma palavra atribuída ao próprio Deus, não é? Como separação do que é profano do que é comum. Quer dizer, aquilo que é imundo, aquilo que é limpo, é limpo. Vamos abrir lá rapidamente, em Levíticos, no capítulo 10, no versículo 10. Vou ler o 9 também. É uma palavra que Deus falou a Arão, dizendo assim: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos. Ou seja, ser santo é saber a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é limpo, é puro diante de Deus, e aquilo que é imundo, aquilo que é comum. Por que eu estou usando essa palavra comum? Porque quando nós falamos de santidade, nós pensamos no quê? Num estado de santidade, uma coisa acabada. Nós não chegaremos lá. Quem está nessa posição hoje é apenas o nosso Deus. Dá uma viradinha na página aí, em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 2. A exigência que é feita para nós. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E não existe essa possibilidade de você se tornar santo no meio de tanta corrupção. Nós só nos tornaremos como o Senhor Jesus Cristo é depois que estivermos na presença dEle. Aí nós vamos ter uma identidade com Ele, mas enquanto estivermos aqui, nós devemos estar nesse processo de santificação. Por isso é que a palavra vem dizendo que nós devemos ser santos. Aliás, o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que nós somos uma nação santa,
um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a retidão de Deus. Então nós somos santos no sentido de que nós somos separados deste mundo, estamos diversificados deste mundo, embora caminhando pelo mundo. Mas é caminhando por esse mundo que nós devemos palmilhar o caminho da santificação. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vocês sabem de cor, muito provavelmente. Segui a paz com todos, mas não é aquela paz hipócrita, de dizer, vamos relevar muita coisa para não entrar em conflito com os outros. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não existe possibilidade de se encontrar com Deus sem que nós caminhemos pela santificação. É claro que nós estamos nessa caminhada de perfeição, o apóstolo Paulo trata muito bem essa questão. Nós ainda não alcançamos essa perfeição, mas nós prosseguimos nesse caminho. No mesmo texto em que ele fala que nós não somos perfeitos, ele vai dizer logo depois, nós que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Ou seja, caminhamos pela santificação rumo à perfeição. É isso que Deus espera de nós. Ele não espera menos do que ele esperava de Abraão. Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, vocês se lembram do chamado de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus não quer menos do que isso. Jó é um exemplo de santidade, é um padrão de santidade, porque o próprio Deus faz referência a ele sobre essa questão. Me acompanhem, por favor, aí, no livro de Jó ainda, no capítulo 1 mesmo, depois do versículo 1 que nós já lemos, no versículo 8, ele repete quase que a mesma expressão, não é? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus falando para Satanás, você está observando lá? Ninguém há semelhante a ele. Aí você pode dizer assim, então ele está rivalizando com o João Batista, né? Jesus disse o que de João Batista? Entre os nascidos de mulher, ninguém é como João Batista. Aí coloca uma conjunção, não é? Uma conjunção adversativa. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, Jó era um homem grande, talvez em pé de igualdade com João Batista, um dos maiores entre os nascidos de mulher. É o próprio Deus quem fala isso. Aí no capítulo 2, do versículo 3, diz assim, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 2 de Jó. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Ou seja, você tentou contra a vida dele, sem causa nenhuma, mas ele se mantém firme. Esse homem que se desvia do mal, ninguém há semelhante a ele. Somente entre os nascidos de mulher, o João Batista, muito possivelmente. Aí você pensa, Paulo vai ter que levar uma cartinha para o pastor Silas lá, porque está falando uma heresia. Jó não teve pecados? Jó teve pecados. E ele reconhecia tanto os seus próprios pecados e os pecados dos seus filhos, que aí no versículo 5, olha o que acontece. Capítulo 1 do livro de Jó, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele tinha uma consciência da presença de Deus e ele queria que seus filhos tivessem a mesma coisa. Ele tinha consciência dos seus pecados e olha o que ele diz, o texto, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, de todos os filhos. Por quê? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó oferecia sacrifício por si, sabia do seu próprio pecado e sabia que os seus filhos não eram boa bisca. Ele sabia que seus filhos não eram perfeitos, assim como ele não era.
Então ele oferecia sacrifícios pensando o quê? Na santidade dos seus filhos. Chamava a Jó os seus filhos e os santificava. Ou seja, ele admitia o pecado dos filhos, admitia o seu próprio pecado, sacrificava pelos filhos e não se achava além do que ele era. Porque com um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que Jó, tem gente se achando melhor do que é. E o apóstolo Paulo diz que ninguém deve pensar além de si mesmo, além do que convém, mas deve pensar com muita moderação. Era um homem que nem por curiosidade, nem por vantagem pessoal, e nem para justificar outro erro, ele arriscava-se a cometer um erro contra Deus. Ele se afastava do mal, ele corria fora do pecado. Ele fugia do pecado, ele fugia da maldade, ele fugia das coisas que não agradavam a Deus. Jó é um homem de sucesso, é um exemplo de integridade e de retidão. Nos seus relacionamentos com os seus pares, com os seus amigos, com os seus contemporâneos, ele era um homem que se destacava. É um modelo de espiritualidade, porque não era apenas um religioso com uma sensibilidade espiritual especial, nada disso. Ele temia um Deus e servia a esse Deus. Ele adorava a esse Deus, sacrificava a esse Deus. A sua espiritualidade estava muito bem centrada. Era um homem que era um padrão de santidade, porque ele se desviava do mal. Ele não ia pelo caminho de todos, ele evitava o caminho do erro. É claro que eu quero repetir aqui, Jó não era perfeito, ele era apenas um protótipo do Senhor Jesus Cristo. No seu sofrimento injusto, no momento em que de certa forma ele foi quase que traído pelos seus amigos, e Jesus Cristo passou por isso, no momento em que ele se sentiu esquecido ou abandonado pelo próprio Deus, e Jó chega a questionar, chega a pedir para si a morte, Jesus Cristo, lá no Getsêmani, se sentiu totalmente abandonado. E era um homem também que teve as suas orações respondidas. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Ele só não teve as suas orações pessoais em favor de si mesmo respondidas, porque passa de mim esse cálice e Deus não atendeu. Ainda bem. Se tivesse atendido, a gente estava ralado. Mas o fato é que Jó se tornou um exemplo de homem que ora e Deus atende. Agora vamos lá para o capítulo 42, já que a gente não leu o livro inteiro. Vamos para o capítulo 42 e vamos ler 2 versículos apenas sobre essa questão da oração de Jó ser ouvida. A de Jesus Cristo nós conhecemos, o exemplo mais clássico é quando ele ressuscitou Lázaro. Aí você pensa, Jesus vai fazer agora uma cena, para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, ali naquele túmulo já, cheirando mal. E se imagina se ele vai fazer agora um teatro aqui para ressuscitar o Lázaro, mas nada disso. Jesus chega e ora a Deus: Senhor, graças te dou porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Já chegou agradecendo porque Deus tinha atendido a oração que ele nem tinha verbalizado ainda. Então, Deus obedeceu, ou Deus atendeu, a todas as orações de Jesus Cristo, exceto aquela em que ele estava naquela angústia enorme, querendo fugir da raia, mas ele sabia que não ia. Basta ler o livro todo e o próprio Cristo admite que ele não passaria daquele momento. Mas vejam o que acontece com Jó. Capítulo 42, versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Está falando isso para os 3 amigos dele. Ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O intercessor de vocês, o advogado de vocês agora vai ser Jó. Ele é quem vai orar por vocês, e eu vou atender, eu vou aceitar essa intercessão. E o versículo 10 complementa essa ideia, do capítulo 42 ainda, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes
possuía. Tem muita gente que acha que basta orar para que Deus aumente as riquezas e o sucesso e a prosperidade, e vai. Mas ninguém quer passar o que Jó passou. Todo mundo quer ter o dobro do que tem, em posses e bens, mas ninguém quer passar o que esse homem passou. Foi um exemplo de oração respondida diante de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para vocês hoje. Vocês conhecem alguma celebridade cuja biografia, cuja história tenha se perpetuado por tanto tempo? As subcelebridades que nós conhecemos hoje, elas tanto é igual rojão, né? Do jeito que sobe e desce, não dura muito. A fama vai e volta. Mas pessoas como Jó vão ficar para sempre. E nós tivemos a graça de ter acesso a essa história, a este homem de sucesso, que é um protótipo do Senhor Jesus Cristo, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E para nós, hoje, o que significa sucesso? Como é que eu vou ser bem-sucedido? Aliás, o livro de Josué vai falar sobre pessoas bem-sucedidas também. O que significa hoje para nós ser bem-sucedido? Progredir financeiramente, crescer na profissão, ser bem visto pelos vizinhos, pelos parentes e amigos, ser procurado até pelos inimigos? Não. É ser um exemplo de integridade, é ser um modelo de espiritualidade e viver um padrão de santidade centrado na palavra de Deus, com as experiências que a revelação nos traz, que as Escrituras nos mostram. Isso é caminhar em sucesso. E o que eu desejo para todos vocês, homens de negócios, homens valorosos que estão aqui nesta noite, sejam homens de sucesso, baseados na integridade, na espiritualidade e levando uma vida de santidade diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações em todo o tempo. E que bom, ó Deus, podermos estar reunidos aqui nesta noite com esse propósito de estudar a tua palavra. Examinar, Pai, pequenos trechos dela, e toda ela é inspirada e toda ela nos traz ensinos maravilhosos. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo de Jó. Obrigado, ó Deus, pelo seu modelo, pelo padrão de vida que ele adotou, servindo ao Senhor e não se afastando dos caminhos do Senhor, mesmo em meio a tanto sofrimento. Nós queremos, ó Deus, aprender com ele, para sermos também homens bem-sucedidos em tudo aquilo que fazemos. Abençoe cada irmão que aqui está nesta noite, cada jovem que aqui veio, cada adolescente que porventura esteja aqui conosco, que o Senhor derrame da tua graça sobre cada vida. Especialmente, ó Deus, sobre aqueles que são pais de família e que têm, ó Deus, sobre si a responsabilidade de conduzir as suas famílias no temor do Senhor. Dá sabedoria, dá, ó Deus, humildade diante de Ti e dá, ó Deus, uma dependência completa da Tua graça para que nós possamos, como homens, pais de família, cumprir, ó Deus, a Tua vontade. Abençoe grandemente essa igreja, o seu pastor, aqueles que atuam na liderança, ó Deus, ensinando e decidindo as coisas em favor dessa comunidade. Que o Senhor derrame do Teu Espírito continuamente sobre cada vida. E abençoe-nos no restante desta noite. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado.